Boa noite, pessoal. Tudo certo? Me chamo Luiz e hoje eu iria apresentar um pouco para vocês sobre o nosso projeto desenvolvido na matéria de Sistemas Digitais e Microcontroladores do professor Cabrini. Comigo, na realização desse projeto, participou o Caio Henrique e o Lourenço Messias. Esse projeto consiste em um termômetro que, de acordo com a temperatura, né, temperatura corporal, ele irá emitir sons sonoros, então para temperaturas mais altas, som mais agudo, para temperaturas baixas, um som mais grave, e para temperatura normal, ele não irá emitir som, porque já está ok a temperatura corporal. E também irá variar aí em uma escala, na escala de temperatura, né, com o LED sinalizando ali, por exemplo, numas cores mais quentes, né, uma cor também mais quente, como o magenta, vermelho e até o amarelo. Também possui o fator de inovação, que consiste nesse botão aqui, mas eu irei basicamente passar todos os componentes para vocês inicialmente e posteriormente eu comento um pouco mais sobre a nossa inovação neste projeto. Então, para microcontrolador, nessa parte de prototipagem a gente utilizou o MCU ATmega 328P, né? Para a temperatura, o sensor de temperatura a gente usou o LM35, um buzzer para emitir sons, um display LCD de 16:2, um LED RGB para fazer a sinalização e principalmente aqui no fator de inovação a gente utilizou um botão. O botão, ele no nosso projeto, ele tem como principal objetivo a seleção de idioma. Hoje, no mundo da tecnologia, é muito importante que a comunicação seja feita de maneira que ambos entendem. Então, o nosso aparelho já vem com um viés já de internalização, que é basicamente vocês poderem se comunicar com a língua inglesa, que é a língua mais utilizada no mundo, e hoje até o mercado de trabalho, todas as pessoas têm contato com a língua inglesa. Então, o nosso produto não teria nenhum tipo de problema nesse tipo de comunicação. Ele vem já com esse viés, que através da medição é jogado alguns avisos na tela e até mostrado a classificação. Então, a classificação, para que tenha um ótimo entendimento com quem está sendo medido, ela tem que ser perfeita, né? Então, ele vem já com a classificação transmitindo ali se a pessoa está com uma hipertermia, uma febre alta ou uma febre, ou até com a temperatura normal e até hipotermia, ele irá emitir na tela. Eu vou passar um pouquinho por nosso código para vocês entenderem como que foi desenvolvido. Então, aqui tem toda a declaração de variáveis, toda a parte de setup, mas eu vou focar um pouco mais na parte do looping, fazer um pequeno brief, para que vocês possam compreender todo o desenvolvimento. Então, aqui no nosso looping, a gente prezou sempre por ele estar rodando a todo instante, né, esse looping aqui, porque a gente precisa de um tempo de resposta rápida do nosso botão. Então, como que a gente realizou esse controle? Este método check idioma, ele tem o principal objetivo olhar o status do botão e definir se é em inglês ou em português, né, que está sendo emitido por usuário. Então, inicialmente, né, a nossa variável count estará -1 e o LED estará branco, né, para emitir para o usuário que está carregando ainda a primeira medição. Então, ao ligar, ele realiza a primeira medição. Essa medição, como ela é realizada? Ela é realizada através de uma média. Então, a cada segundo, ele pega a temperatura que está no sensor, joga para uma variável média e a cada 5 segundos ele realiza as conversões em Celsius e Fahrenheit para mostrar na tela, através desse método de printf, a média realizada a cada 5 minutos. E o print temp, ele tem basicamente o intuito, né, de emitir com bastante assertividade para o usuário a sua temperatura, né, e qual a classificação, se ele está com uma febre alta, normal, ou até uma hipotermia, quem sabe uma hipertermia, a gente não deseja para ninguém, mas pode ocorrer, né? Então aqui tem todo o controle de if e também todas as tonalidades que são emitidas no nosso buzzer. Então, passando um pouco aqui pelo briefing da parte técnica, né, e da parte funcional do nosso projeto, eu vou partir agora para a parte da simulação, em que vai ficar mais nítido a gente entender
como funciona. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a escala de temperatura para ficar mais visível quando eu estiver simulando, tudo bem? Então a gente vai mostrar aqui que basicamente acima de 41 graus hipotermia, 39,5 a 41 febre alta, 37,5 a 39,5 febre, 36 a 37,5 normal, abaixo de 35 hipotermia. Ok, então nós iremos iniciar agora a nossa simulação. Então, como visto, carregando é o primeiro estágio, estágio branco, emitindo a temperatura, a média da temperatura. Emitiu som grave, LED azul, hipotermia, correto? Então, se a gente clicar aqui na tela, clicar aqui no botão, né? Ele irá trocar aqui para hipotermia em inglês e também transmite a temperatura em Fahrenheit ali para o usuário. Eu vou aumentar um pouco aqui a temperatura, né, para chegar na temperatura normal. Então, 36 graus. Passe um pouquinho, ele vai calcular a média, que aqui vai ficar ok. Ainda, como ele calcula a média, né, então eu subi a temperatura muito rapidamente, ele ainda continua na hipotermia, mas a próxima medição já será normal. Então, regular em inglês, né, LED aqui, como a gente pode ver, verde, temperatura em Fahrenheit. Aperto o meu sensor, ele troca para 36,9, que é a média, temperatura normal. Ok. Apertei o botão, mudou ali o nosso idioma. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Desculpe, quando estava em hipotermia, eu acabei apertando o botão ali muitas vezes seguidas. Peço desculpas. Então vamos passar para o próximo. 37. Vamos passar para uma febre. 38. Opa. Então aqui ele já apitou amarelo, já emitiu um sinal sonoro, então a média ali ele já deu como febre. No visualizador do LED, temperatura 39 graus. Febre. Vamos avançar mais um pouco para que se chegue na febre alta, acima de 39,5. Tá? Então, nessa média ele já deu febre alta magenta e uma emissão sonora mais aguda. E a última, né? Vou passar por aqui por estágio. A gente aperta o botão, High Fever, né? Modificou, mostrou a temperatura em Fahrenheit. E o último estágio seria a hipertermia, acima de 41, vou colocar 43. Hipotermia, 107,6 Fahrenheit. Apertei o botão, apertei 2 vezes, peço desculpas. 42 graus Celsius. Para aqui a simulação. Então aqui a gente passou por todos os pontos do nosso projeto. Gostaria de agradecer ao professor Cabrini pela oportunidade de deixar aprender mais um pouquinho na execução desse projeto. Muito obrigado a todos.